Olá, boa noite, esse é o Radar FIS, eu sou o Guilherme Carter e hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente o Rodrigo Abud, que é sócio fundador da VBI. Eu já o entrevistei, então muito obrigado aí por aceitar novamente esse convite. O Abud, como sócio lá da VBI, ele também é formado lá, ele é politécnico, certo, Abud? Então depois eu pedi para você comentar um pouco dessa estatística dos institutos de pesquisas, né? Mas brincadeiras à parte. Obrigado, Abud, mais uma vez. Eu queria passar a bola para você, pedindo para você dar um pouquinho aí do overview de mercado imobiliário nesses últimos 4 anos. Não só olhando, a gestão do governo nos últimos anos, mas a gente vê que mesmo com a pandemia, né, incluindo a pandemia, como é que foi isso aí, para dar uma... olhando, né, laje, você não gosta de laje, né, o escritório, a parte de logística e mesmo os outros tipos de ativos aí de tijolo, tá bom? E a gente tá nesse novo modelo aqui, né, de podcast, é mais tranquilo, tá bom? Obrigado. Bom, antes de mais nada, boa noite, obrigado aí, cara, pelo convite, sempre um prazer estar aqui contigo, né, trocando essa ideia a respeito de mercado, falando um pouco do que tem acontecido aí recentemente, né. Bom, para a gente começar aí com o assunto que você jogou, né, o que tem acontecido no mercado nesses últimos 4 anos, assim. Primeiro, quando a gente olha em termos de desenvolvimento da indústria de fundo imobiliário, né? Nesses últimos 4 anos, se a gente for buscar 4 anos atrás o que a gente tinha, o nosso número base de cotistas e o que a gente tem hoje, né? A gente vê um crescimento assim fantástico, né? E para mim, eu tô nessa indústria desde 1996, então eu participei dos primeiros fundos imobiliários. Então quando a gente vê os números que nós estamos atingindo agora de 1.800.000 pessoas físicas na bolsa, né? E olhando 4 anos atrás, a gente estava comemorando 100 mil, né? Então a gente vê a evolução desse período, a gente fala, poxa, que fantástico, né? Mas quando a gente olha para frente, a gente fala, poxa, legal estarmos aqui, mas ainda tem muito para ser feito, né? Então essa é a primeira constatação, assim, a gente vem evoluindo, vem amadurecendo a cada ano, mas ainda tem muito para ser feito, né? E o que isso reflete nos diferentes setores, assim, quando a gente olha, né? A gente pegou os últimos 4 anos aí, né? Vamos falar do último governo, assim, só para a gente ter em termos de perspectiva o que foi o timing, né? A gente vem aí do ano de 2018, né? Eram anos difíceis, a gente recebeu aí a partir de 2016, né? 15, 16, o Brasil começa aí a desacelerar, a gente tem alguns problemas ali, né, no cenário macroeconômico e que, lógico, isso se refletem aí em termos do mercado imobiliário, não tem jeito, né? Quando a gente olha os diferentes mercados, eles estão sempre atrelados a um comportamento macroeconômico. Então, quando a gente olha 2018, estava um ano muito difícil, né? No setor de escritórios, a gente tinha aí a primeira pegada ali de uma vacância recorde, né? A gente tinha passado o horizonte de 20%, né, de vacância no mercado como um todo, o mercado estava muito de lado, as empresas ainda, né, pensando um pouco o que fazer, como se comportar diante desse cenário que a gente vinha cruzando ali, né? Então a gente vinha num momento difícil de escritórios, a gente vinha num momento difícil também de varejo, de consumo, né? Então, poxa, a gente tinha ali uma retração, né, do poder de consumo da classe média, isso já estava refletindo um pouco nos shoppings, né? A gente já estava refletindo um pouco também no varejo como um todo, nos standalones ou nas lojas, né, de supermercados. Então, a gente já tinha um cenário difícil. A grande promessa ainda era o varejo, o logístico. A gente tinha um cenário de um logístico, uma grande promessa, está havendo já esse começo dessa migração, né? Quando a gente viajava para o exterior, por exemplo, muitos dos gringos nos perguntavam o que será do futuro do varejo, né? Do shopping mall no Brasil, porque aqui a gente já começa a ver uma aceleração do online, e a gente sempre falava, olha, o shopping ele ainda é um destino, ele é mais do que varejo, ele tem outras componentes, tem entretenimento, tem serviços, né? Então a gente tinha uma perspectiva de que o shopping passaria por uma mudança de uso, não só de consumo, mas trazendo serviços e entretenimento mais à tona. O shopping vocês nunca se aventuraram, certo?
Nós temos hoje, nós temos 50 mil metros de ABL, chegamos a ter 80 mil metros de ABL, mas em fundos fechados, tá? Em fundos fechados. Não temos nada listado aberto, em bolsa, tá? Mas a gente participou desse mercado ali, mas em determinado momento também uma das virtudes de um gestor é saber a hora de parar, tá? Então a gente fez 3 shoppings, a gente viu que, poxa, era um cenário mais difícil do que aquilo que a gente imaginava, nós paramos e mudamos sim o ramo de atuação. Não fazemos mais shopping centers, temos esses na carteira, estamos ali trabalhando, estamos cobrindo sempre o mercado, temos um sócio da casa responsável por cobrir o setor de shopping center, mas a gente está devagar, se não temos perspectivas de sair, vamos sair um dia com um fundo de malls, não um FII de malls. Não é essa, tá? A gente concentrou nossas atividades no varejo. Em consumo, a gente concentrou no varejo em si, e isso leia-se aí o renda urbana, né? Supermercados, hipermercados, que é o nosso fundo de consumo essencial. Tá. Mas isso por alguma questão estratégica ou competitividade? Por uma questão de competitividade. A gente sempre pensa assim, poxa, onde eu posso gerar algum tipo de diferencial? Tá? Onde eu tenho uma tese que eu possa ter um nicho de atuação. Quando eu olho os shoppings, falo, poxa, eu não tenho nenhuma vantagem competitiva. Tá? As empresas de shopping estão lá, estão bem estabelecidas, elas têm um vasto controle do mercado, e os fundos de shopping também estão lá. Né? Temos já o XP Malls, temos o VISC, temos o Mall 11, né? Temos fundos bons, grandes, com vantagem competitiva. Eu vou fazer mais um, começar do zero agora mais um, eu acho que eu não tenho muito espaço na indústria. Então também saber a hora de parar ou de tirar o time de campo e focar energia em outro setor. Tá? Então por isso que a gente optou no setor de consumo, optou pelo varejo ali, pelo renda urbana, estamos lá com o EVBI, né? Temos a tese de consumo mais atrelado ao EVBI, que explora muito mais supermercado, consumo essencial em grandes centros urbanos e que não shopping center. Né? Então esse é o racional. Tá. Então, voltando um pouco para 2018, bom, o cenário já era desafiador, né? Mas a gente teve aí um princípio de reação, né? Então, 2019 já foi um ano que a gente começa a ver o mercado de escritórios tendo algum suspiro, né? As transações vão voltando a acontecer, porque a gente estava, então, no que a gente imaginava ser o ponto mais baixo de mercado, então já começava a ver alguns sinais de transação acontecendo em 19, a vacância reduzindo um pouco, né? O setor de logística continuava a ser essa grande promessa, tinha muita coisa ali contratada, mas a demanda não estava tão alta, então tinha muito terreno pronto para desenvolvimento, mas sem desenvolver, né? Então esperando um contrato de build to suit, alguma coisa nesse sentido, né? E o varejo ainda assim em compasso de espera também, os shoppings em compasso de espera. Aí, bom, 2019, um ano promissor, a gente começa a ter alguma virada, mas a gente, na sequência, começo de 2020, já vem a pandemia. Tá? Então, na pandemia, aí... Primeiro, eu lembro, março, né? 13 de março de 2020, aí é um cenário caótico. Tá? Final de 2019, a indústria de fundo imobiliário tinha dado um respiro, tinha dado 10% em dezembro. 10% em dezembro, né? Então, a perspectiva para 2020 era muito boa. Né? E a sexta-feira, 13 de março, né, era o dia que a gente ia apresentar para toda a empresa o nosso business plan de 2020. Olha, quais fundos a gente pretende captar em 2020. E naquela tarde a gente já cancelou a apresentação e já fomos para casa e tudo, né, e o mundo vira de ponta cabeça. Certo. Num primeiro momento ali, naquela semana, né, na semana do dia, acho que foi o dia 20 de março, que foi assim o dia D ali do mercado, né? Tivemos 2 circuit breakers, 10% para baixo a bolsa, o IFIX lá embaixo também. Bom, o mundo acabou. Né? Não estava para captação. Não estava mais para captação, era questão de sobrevivência. Né? Sim. E aí a gente começa a se deparar então com o incentivo macroeconômico do governo, né? Bom, todo mundo em casa, sem consumir, sem nada, e a gente começa a ver, né, algumas medidas econômicas, né, em combate à pandemia e que de alguma certa forma beneficiavam, né, a indústria de fundos imobiliários. E aí a gente vê em 2020 os juros batendo 2%, né? O ponto mais baixo histórico. Isso de uma certa forma impulsiona, né, a indústria, e a gente começa a ver então algumas captações,
né? Por mais que, então, setorialmente falando, o setor de lajes, né, de escritórios foi extremamente impactado porque naquele momento a ameaça era, acabou escritórios, nós vamos trabalhar de casa, o home office, né? Nós não vamos mais voltar para os escritórios. O setor logístico, ele despontava ali como o grande vencedor, né? Bom, então se ninguém mais pode ir para os shopping centers, vamos todo mundo comprar online, todo mundo precisa de centro de distribuição e a demanda começou a esquentar, né? O shopping pode ser um meio de virar logístico. Exato, assim, né? exatamente. Tocar né? ali, né? E o shopping teve também uma grande queda junto com as lajes, né? E de lá para cá a gente vem experimentando aí diferentes comportamentos setoriais, né? Provou-se que as lajes não iriam acabar, que ela tem o seu papel e retomou, né? Isso a gente falou desde o princípio, porque também nesse momento eu estava em captação com o PVBI, a gente ia fazer uma oferta recorde para a captação de um fundo de escritórios da ordem de 800 milhões de reais, né? Nunca o mercado tinha captado, assim, fazia tempo que o mercado não captava tanto para uma única oferta, principalmente em termos de laje, né, de escritórios, e o mercado e os distribuidores falando, olha, vai ao fim dos escritórios, né? A gente falou, poxa, olha a situação, né? O logístico despontando ali como o grande vencedor, né? E muitas transações acontecendo, porque também os varejistas, né, e os operadores logísticos precisando de novas operações para suprir uma demanda crescente que acontecia ali em 2020, né? Então muitas transações acontecendo, muitos desenvolvimentos indo adiante, né? E o setor de shopping também muito retraído, né? Então esse é o cenário que a gente cruza aí 2020, né? E quando a gente olha em retrospectiva, qual foi o grande ofensor ali do setor imobiliário como um todo para 2020? No final de tudo, foi um ano que a gente acabou fechando com uma retração do PIB, né? Então indicadores econômicos ali não tão favoráveis, impactando sem dúvida o setor, né, imobiliário, mas não pelos motivos que eram né, expostos. É o fim das lajes, é o fim dos malls, não. Eles continuam tendo seu espaço, mas num setor de retração macroeconômica, lógico que a economia como um todo sofre. Sim. E foi isso que a gente viu acontecer aí ao longo do ano de 2020. Né? 2021 foi um ano difícil também, e agora 2022 a gente vê aí, né, a gente teve uma deterioração, teve uma piora do mercado de tijolos como um todo, né? Mas a gente viu também ao longo de 21 e 22, então, uma crescente demanda para o setor de papéis, né? Papéis com lastro imobiliário. Sim. Então 21 e começo de 22 foi um mercado muito mais favorável para o setor, né, para o mercado de papéis e um momento mais difícil para o setor de tijolos. Agora a gente vê um momento onde o mercado passa a querer corrigir essa distorção que gerou no passado. Tá? Então, o setor de papéis ali começa a falar, bom, o setor de papéis não é essa maravilha toda, nós temos já 3 meses de deflação, isso altera o yield que é distribuído nos fundos de papel, então o papel não é mais tão bom, agora o negócio aí para tijolo, que agora é a recuperação, a partir do momento que a gente atingiu, né, o que seria o pico da curva de juros, a tendência, seja no curto, médio prazo, né, de inversão dessa curva, de retração, né, de diminuição da taxa de juros, então é hora de voltar para o papel. Tá? Então esse é o resumo do que aconteceu nesses 4 anos. Fácil, né? Exato, querendo... Não, 2019 eu acho que foi um ano aparentemente light, né? Perto do que viria a ser os outros anos subsequentes. E a gente teve em 2020, né? A gente teve vários choques, porque eu lembro que você falou de março, né? A gente foi todo mundo para casa, né? No mundo as coisas já estavam fechando em fevereiro, e eu acho que culminou também eu lembro que acho que foi, não sei se foi o príncipe da Arábia Saudita ou alguém veio uma treta com a Rússia e falou, não, eu vou vender petróleo a 20 dólares. E aí foi o petróleo. Isso. Então veio tudo junto, todo mundo fechando, retração, e chegou o petróleo numa época, não sei se foi nem nessa época, mas a negociar negativo, porque tinha o contrato de. Você tinha que receber, né? Então era melhor o cara vender. E dito isso, aí todo mundo foi em casa, você teve um pouco de. Segurou um pouco a demanda, e aí você teve todas as políticas aí governamentais de estímulo à economia, a taxa de juros lá embaixo. E aí 2021 meio que voltou com tudo, e aí começou a ter inflação.
E aí também a gente combinou depois, já em 2021, já no final, aí depois começamos, aí depois teve guerra. Então, assim, foi uma desgraça atrás de desgraça, né? Se a gente for olhar, na verdade, então a gente vem sofrendo no mercado como um todo, tá? Desde 2015, 16 ali, porque a gente pegou um final de governo, né? Uma segunda metade do segundo governo da Dilma, para falar pouco a respeito disso, né? Mas a partir de 15, a gente começa a ter um cenário mais difícil, né? Macroeconômico, refletindo no mercado imobiliário. Isso vai até 2018, 2019 a gente vê um comecinho ali, mas a gente sente de novo a partir de 2020. Então a gente vem em anos difíceis desde 2015 e 2016. Né? Foi o que você falou, né? O varejo, o consumo, mas e por conta da nossa crise interna lá de 14, 15, 16, 17, foi arrastando, né? Então é muito por conta disso, né? E eu lembro que tem o pessoal de shopping falando, pô, 2019 já estava muito feliz, né? Porque acho que já devia voltar, 2020 ia ser o ano da virada. E aí fechou tudo, né? Exato. Mas você fazendo uma análise, assim, não sei, time que vocês têm lá também de que toca essa parte econômica, você acha que o Brasil hoje, olhando lá fora, tá numa situação privilegiada, sim ou não? Olha, a gente tem viajado aí, né? A nossa origem, a gente tem os produtos de FII listado, mas a gente tem os produtos também de retorno absoluto, né? De ganho de capital, que é muito pautado no interesse do investidor estrangeiro. Tá? Então, assim, a gente vem de um período aí, a gente captou muito bem lá fora, de 2008 a 2013, 14, né? Que coincide um pouco com o cenário macroeconômico brasileiro. Depois a gente tem uma parada, né? E a gente vê um interesse crescente, né? Retornando ali. Por quê? Porque o Brasil é uma maravilha? Não. Né? Quando a gente olha o mundo em perspectiva também, o mundo ajudou muito o Brasil. Né? Então, tudo que aconteceu mundo afora, né? Com as crises, as inflações, a crise de energia, né? A estabilidade política, por mais que a gente critique aqui a nossa política, né? Mas tem uma bipolarização, um lado ou outro, a esquerda ou a direita. Né? Quando a gente compara com outros potenciais destinos de capital, principalmente quando a gente analisa os BRICS e os mercados emergentes, a gente olha e fala, poxa, o Brasil, apesar de tudo, ainda é um destino extremamente favorável. Sim. Ele é isolado geograficamente, o que blinda dos potenciais efeitos, né, dominó de uma guerra. Ele tem uma política um pouco mais estável. Tem essa eleição acontecendo, né, de um lado ou de outro, mas só que é uma democracia. Né? Então, assim, o mundo tem ajudado muito o Brasil. Então, durante a pandemia, ou durante o ano de 2021, por exemplo, a gente teve entrada de capital externo que não acontecia faz um tempo. Né? Então, em 2021, a gente teve entrada de capital externo. Investidores entrando, por exemplo, na nossa tese de residencial estudantil, Student House. Né? Durante esse período, a gente captou um volume considerável de recursos para essa tese, né? Baseado em investidor estrangeiro. Então a gente começa a ver algum interesse. É lógico que ainda estamos longe de falar, poxa, então está tudo resolvido, vai entrar como entrou em 2006, 2007, 2008. Não, ainda está longe, mas já começa, não é mais palavrão falar de investimento estrangeiro no Brasil, inclusive para mercado imobiliário. Tá? Eu acho que e também a gente tendo superávit primário, provavelmente esse ano, eu acho que as agências estão esquecendo da gente aí, né? Não sei. Exato. Deixando a gente de lado aí. Acho que valia dar uma olhada nessa nota, porque se a gente tiver em algum momento investment grade, né? Que foi um dos problemas que deu lá em 14 e 15, né? Não sei, não estou fazendo uma avaliação aqui, mas acho que vale a pena, né? Os senhores... Quando a gente olha os fundamentos e também sem tomar partida de um lado ou de outro, mas poxa... Inflação começa a dar sinais de controle, a taxa de juros começa a dar sinal de que bateu no teto, né? A gente começa a ter um sinal de superávit. Então, assim, nós estamos, né, numa posição relativamente interessante quando a gente compara com o mundo afora, que ainda está no processo de subida de taxa de juros, ainda não tem a inflação controlada, né? Ainda tem outras questões ali, né, energéticas a serem supridas. Então, a gente está numa posição que eventualmente é mais confortável quando comparado aí mundo afora. A gente pega, não que, a Alemanha, é melhor viver na Alemanha? Talvez, né? Com certeza. É muito mais seguro, né? Mas assim, hoje em dia eles estão ali batendo 10% de taxa de inflação, Europa toda, Estados Unidos entrando em recessão, então assim,
talvez a gente esteja num posicionamento interessante. Mas isso também em 2008, 2009, a gente também não sentiu tanto, né? Exato. Não foi uma marolinha, né? Mas também a gente não sentiu tanto quanto os países lá fora. Mas beleza, deixa esse papo aí, senão a gente vai entrar em política aqui demais. E antes da gente falar um pouco da fusão lá com o Pátria, enfim, você gostaria que depois você explicasse um pouco. Falar um pouquinho dos fundos da casa, assim, dar um overview, assim, falar um pouco de log, de escritórios e o FOF e o de crédito, assim, dar uma pincelada. Eu sei que você especialmente ali no PVBI, mas dar uma pincelada como eles estão, em termos de desconto. Eu vi até aqui, né, olhando alguns indicadores dos fundos, mas não tem nada muito descontado. O que entrou muito descontado, a gente entra na próxima pergunta para falar do Pátria. Mas, então, em relação ao patrimonial, né, vamos dizer assim, exato. Tá tranquilo. Eu lembro que teve aquela questão com a Prevent Senior, né, mas, putz, naquela época eu achei uma puta oportunidade para entrar. Inclusive lá na carteira recomendada do Marco, ele, inclusive, reafirmou a compra, né, então foi bem interessante. Mas se você puder dar rapidamente uma pincelada, né? Bom, vamos lá. Hoje nós estamos com 7 fundos listados, né? Pós negociação com o Pátria, ali, associação com o Pátria, hoje nós temos 7 fundos listados, tá? Então, para falar um pouco inicialmente, a gente tem ali o que sofreu recentemente foi o nosso fundo de papel, CVBI, né? Então ele passou aí, ele tem uma exposição de inflação, né? E a gente sofreu um pouco ali com com a deflação. Com a deflação, né? Isso refletiu na cota. Também teve um ajuste ali de marcação, né? Então a gente mudou a forma de marcação que reduziu um pouco a patrimonial, a gente começa a marcar mercado ali. Então deu uma queda no valor patrimonial, tá? Temporária ali, mas deu. Né? Então, vocês marcavam na curva. Isso, marcava na curva, tá? Marca agora mercado, estamos ali, então caiu um pouco a patrimonial, caiu o yield, isso refletiu na cota. Então hoje, assim, o fundo que está mais na contramão, assim, do que tem acontecido com os outros fundos da casa, principalmente os de tijolo, é o CVBI, que sofreu esse revés temporário, mas aí que entram as perguntas, né, que a gente tem respondido recentemente, quando falam, poxa, o momento é para tijolo ou papel, né? E a gente tem respondido assim, eu nunca enxergo dessa forma, né? A sua exposição, a sua carteira não deve ser esse fla-flu, eu sou tijolo, eu sou papel, né? Esse derby, não. Ou você tem que ser um, ou você tem que ser outro. Muito pelo contrário, né? A ciclicalidade do mercado, ou mesmo que a gente está vivendo atualmente, já responde a pergunta. É importante ter os dois, porque vai ter um determinado momento do ciclo econômico que vai performar melhor ou vai estar entregando melhor resultado ou melhor valorização, né? E vai ter um momento que o outro, né? E vai ter momento que os dois. Então, assim, não temos que responder tijolo ou papel, os dois, né? Nesse momento do mercado, o papel está sofrendo um pouco mais pela deflação e por essa mudança de marcação, mas nesse momento, então, contrariamente ao senso comum, eu falaria, poxa, é uma boa oportunidade para entrar no CVBI, né? Ele caiu aí de 100 para 88, 89, acho que fechou hoje. Então, isso significa que eu preciso ir embora, que o CVBI está caindo? Não, pelo contrário, né? Acreditei nos fundamentos, eu vejo ali a carteira, ele tem um yield, né, interessante que ele está gerando, poxa, é hora de eu comprar 88, porque lá na frente ele vai valorizar, né? Sim. A mesma coisa ali, né? Então essa é a posição de CVBI. E para falar um pouco também dos fundos mais, né, de negociação não tijolo, a gente tem o RVBI, que vem performando muito bem, né? O RVBI é o nosso fundo. Ele é chamado de fundos, mas ele já tem uma característica ali, né, um pouco do que tem se falado muito de hedge fund, porque ele sempre teve um apelo de investimentos alternativos do setor imobiliário, apesar da carteira dele hoje ser totalmente de fundos listados, porque ele foi captado durante 2020, né? Então quando veio aí a queda do mercado, a gente conseguiu alocar muito em fundos, né, listados, foi uma oportunidade, e isso vem fazendo com que ele traga ali um resultado constante, né, um lucro constante, né, e tem performado super bem.
Tá? Então essa é a nossa parte ali um pouco de fundos, né? Não de tijolo, o nosso RVBI e o CVBI. Quando a gente vai para o mercado de tijolo, né, para a vertical de tijolo, né, onde a gente tem o de escritórios, o de logística e o de varejo, a gente vê ali, né, a gente sempre prezou muito pela qualidade do nosso portfólio, tá? Investir em ativos que a gente vê um diferencial de localização, que a gente vê um diferencial de qualidade, né, de especificações técnicas, e que a gente vê um diferencial também de governança, para que com isso a gente atraia bons inquilinos e tenha bons contratos e que se comporte bem em momentos de volatilidade. Isso aconteceu tanto no fundo de log quanto no fundo de escritórios, né? Então o LVBI e o PVBI eles tiveram um desempenho interessante durante a volatilidade, porque eles caíram como todos os outros, mas caíram eventualmente menos do que os outros, e hoje, né, com essa andada que os fundos de tijolo deu, eles recuperaram relativamente bem. Os dois estão muito próximos da patrimonial, se não na patrimonial. Sim. Tá? Então, quando a gente olha o PVBI ele passou todo esse processo ali com pouca oscilação em termos de ocupação. Pelo contrário, nossa vacância ficou durante a pandemia inteira, né, em 1% do nosso portfólio, porque a gente teve um restaurante só devolvido que não sobreviveu à pandemia no bloco B do JK e que a gente acabou de alugar. Então hoje o PVBI tem uma vacância zero, né? E tem um comportamento, né? Quando a gente fala, os fundos de laje ainda estão descontados, o nosso já está muito próximo da patrimonial, se não na patrimonial. Sexta-feira tinha fechado na patrimonial, hoje caiu um pouco, mas está ali oscilando em torno da patrimonial. O log, a mesma coisa, o log teve um comportamento também muito interessante, muito favorável em termos de ocupação durante a pandemia, né? Quando começou, os inquilinos estão pedindo desconto no log, nenhum deles pediu desconto, pelo contrário, né? E a gente também passou todo esse período sem nenhum problema de vacância. Né? Até as movimentações que tivemos na carteira nesse período, né? A gente teve, por exemplo, a desocupação da DHL, né? Que era uma desocupação significativa da DHL lá em Araucária, que era um ativo grande. A gente conseguiu repor o inquilino ainda durante o aviso prévio da DHL e viemos com uma Magalu de ocupante, ou seja, mostrando que bons imóveis atraem bons inquilinos, independente do momento, né? Com isso, a gente teve também um comportamento super estável em termos de ocupação da carteira, né? E a recuperação agora também, o LVBI voltou aí, está próximo da patrimonial, né? E log está com tudo isso mesmo? Porque outro dia eu entrevistei o pessoal da Coilers e log está com uma vacância, principalmente o Triple A, né? Aqueles que vocês dizem aí, enfim. Está com uma vacância muito baixa, abaixo de 10, e está com uma demanda gigantesca. Isso, o que a gente sentiu é o seguinte, log os fundamentos continuam muito favoráveis, tá? Então quando a gente olha de 2020 para cá, principalmente, o que aconteceu no mercado de logística é o seguinte, a gente antecipou tudo aquilo que a gente falava para os próximos 10 anos, antecipou para 2, né? Então assim, o mercado, o comércio online vai crescer no Brasil? Vai, a gente projetava um crescimento ano a ano, né? do online, né? Para os próximos 10, falando, poxa, a gente deve atingir isso em 10 anos, né? A necessidade imediata de entrega dos produtos comprados online, poxa, tende a reduzir, né, gradativamente ao longo dos próximos anos. Então, é inadmissível. Eu lembro que em 2019, né, a gente comprava um produto, e a gente fez esse teste, comprava um produto na Grande Salvador, né, um produto, uma linha branca, por exemplo, os sites de comércio não tinham nenhum problema em te falar que entregava em 14, 18 dias. Tá? Hoje é inaceitável. Então deu uma antecipada, né, na tendência de mercado do que aconteceria nos próximos 10 anos, aconteceu em 2 anos. Então a reação imediata 2020 e 2021, a demanda foi muito alta. Os varejistas e os operadores logísticos eles precisavam gerar soluções imediatas para aquela demanda crescente do comércio online. Isso aconteceu. O que a gente começou a ver depois de 2022? A gente viu aí uma tendência de uma alta de taxa de juros, a gente viu uma perda, uma retração no poder de consumo das famílias, a gente viu também uma
não uma retração, mas uma acomodação naquela demanda que estava surgindo e crescente ano a ano. Tá? Então a gente viu os principais varejistas e operadores falando, olha, por hora eu estou bem estabelecido, eu estou bem resolvido em termos de ocupação logística. Não consigo continuar essa demanda crescente como eu vinha em 2020 e 2021. Então isso deu uma estabilizada na demanda. Parou o mercado? De forma alguma. Em que patamares que o mercado parou? Bom, em cenários interessantes em termos de taxa de vacância, reduziu bem, né? Os valores de locação não tivemos aquele cenário de super oferta nem de retração de valores, continuam os fundamentos interessantes. Deu uma diminuída naquela primeira movimentação, naquela demanda latente que a gente via numa crescente, né, todo ano, que fez com que o mercado em 2020 e 2021 a gente até tivesse algum receio, né, com os valores que estavam sendo transacionados, principalmente nas novas ofertas, os valores de compra de ativos. Muito esticado. Né? O mercado precificava a logística como o grande vencedor. Começou a aceitar yields nos fundos de logística muito baixo, que a gente fala, não se sustenta, mundo afora a gente não vê, a gente vê os fundos de log tradando com um prêmio quando comparável ao de office, né? E a gente estava vendo o contrário aqui em 2021, as ofertas que aconteceram, muitas vezes os fundos de log estavam entregando yields imediatos inferiores àqueles de escritórios, tá? Contrário à tendência global, né? Então, esse primeiro movimento a gente viu, né, satisfeito. Significa então que logística vai entrar numa retração? Não, de forma alguma. A gente continua vendo uma demanda constante para bons ativos, né, para mercados estratégicos, né, a gente continua vendo uma boa demanda. Só não está mais aquela festa de alugar tudo que estava disponível por uma necessidade imediata, por uma falta de prazo dos operadores, né, precisar entrar para amanhã. Não, a gente começa a ver eles muito mais seletivos, pensando numa ocupação de médio e longo prazo, pensando em equacionar, resolver o problema logístico, então vendo onde falta operação, tem um porquê ali de estar acontecendo as transações. Isso tudo que você falou dá para ver na realidade quando a gente olha 2020 e log deu uma porrada e depois começou a arrefecer, se comportar e agora está mais normalizado. Isso tem a prova real ali. Mas vamos e quando houve aí, eu queria que você contasse um pouco agora, um pouco da fusão lá, enfim, da compra, enfim, do Pátria, dessa incorporação. E depois a gente fala dos fundos que vocês assumiram como gestão, que na minha opinião são, principalmente o de escritórios, ele é muito mais desafiador do que foi né? Eu não sei como é que tá, eu concordo, eu assumo que eu não fiz a minha lição de casa nesse, mas eu lembro que em 2020 esse fundo tinha captado, tinha sobrado grana, conseguia alocar, porque estava difícil comprar e tal, mas... Então, primeiro falar um pouco do Pátria aí, como esse novo parceiro, como é que estão as coisas, como é que foi, e depois entrar um pouco nesse de escritórios e também de logística, mas... Perfeito. Não, vamos lá, porque, assim, o racional dessa transação de parte a parte, tá? Bom, o Pátria fez um IPO nos Estados Unidos o ano passado, né? O Pátria é uma empresa gigante em termos de gestão de recursos, né? Investimentos alternativos. É uma casa, que tem um desempenho fantástico em private equity, infraestrutura, né? Tem os fundos de crédito, tem a tese do crescimento do growth equity, né? Então, assim, é uma gigante em termos de gestão de recursos e investimentos alternativos. Sim. Ela era a placa do Blackstone na América Latina, né, aqui no Brasil. Então, o Blackstone chegou a ter 40% da companhia. Tá? O DNA deles, assim, então a forma de pensar estava muito conectada com a forma Blackstone, que hoje é provavelmente a maior gestora de investimentos alternativos do mundo, né? Está se aproximando aí do $1 trilhão sobre gestão e que tem uma origem muito ligada ao imobiliário, ao real estate. Tá? Então, esse era um pouco o pano de fundo. O Pátria fez esse IPO falando: eu quero me consolidar como a principal casa da América Latina como gestora de recursos e investimentos alternativos. Tá? Já sou grandíssima, mas eu quero me consolidar como a maior e tenho ambições globais ali. Quero ser uma empresa de projeção global, não só estar limitada ali à América Latina. Tá?
Para isso que eu preciso? Bom, eu preciso crescer meus ativos sob gestão. Tá, isso muito era a tese do IPO. Olha, com o IPO, com recursos no caixa e com as ações listadas na bolsa, né, lá em Nova York, eu tenho uma moeda de troca para potenciais M&A, compra de outras gestoras, e tenho dinheiro também para, né, fazer essas transações, compra de novas gestoras, dar firme em operações, né, ser um capital inicial ali para novas teses, novas operações. Enfim, tinha um racional muito interessante do IPO do Patria. Tá? O que faltava então? Faltava, bom, eu tenho tudo isso, me falta aqui uma vertical sólida em real estate. Tá? Eu não tenho... O meu real estate aqui ainda está muito acanhado quando comparado com as outras teses que eu tenho dentro de casa. E para eu ser uma empresa de gestão de recursos global, eu preciso ter uma área imobiliária mais forte. Tá? E aí ele fala, bom, só que eu não tenho tempo para fazer isso de uma forma orgânica, eu vou olhar via M&A, via aquisições. E começa a analisar o mercado. Tá? Nós na outra ponta aqui, nós estávamos numa situação relativamente confortável, fazendo todo o nosso esforço, né? A VBI, então, era uma empresa independente, tá? Fundada por mim e pelo Ken, há 16 anos atrás, em 2006. A gente estava ali, né, canalizando os nossos recursos, nossos esforços ali para o crescimento orgânico dos fundos que a gente já tinha listado, a gente já tinha 5 fundos listados, e tentando algum tipo de capital para desenvolvimento de novas teses, como a do residencial estudantil, por exemplo, que eu falei que a gente conseguiu colocar de pé durante a pandemia. Mas com recursos, inclusive financeiros, limitados. Se você não tem um sponsor, né, um patrocinador por trás, os recursos ficam sendo dos sócios e são muito mais limitados do que quando a gente compara. Né? Competir. E as gestoras, poxa, muitas delas já associadas a instituições financeiras, a algum tipo de sócio capitalista, né? E a gente com os nossos esforços limitados. Então, o racional para a VBI é bom, a partir de uma associação com um sócio mais forte, um sócio institucional, eu resolvo, né, a minha questão institucional e a minha questão financeira para o crescimento, para destravar valor. Bom, então se tiver algum tipo de fit, né, se tiver algum tipo de sinergia e de empatia com o potencial sócio, a gente está aberto, tá? Não estamos fazendo um processo competitivo, não estamos buscando abertamente no mercado, estamos ouvindo, estamos conversando. Né? E nisso começa então a conversa com o Patria, a gente vê que tem uma relação de ganha-ganha. O Patria precisando deslanchar no imobiliário, com certeza, né? Precisando achar uma plataforma já pré-estabelecida com vontade de crescimento. Sim. E a gente na outra ponta falando, poxa, a gente tem todos os predicados básicos para deslanchar, tá faltando uma placa institucional, tá faltando um capital partner aqui, tá faltando um sponsor. Né? Começa a conversa, a gente fala, poxa, tem bastante... Desde quando que começou assim? Foi uma conversa assim que começa um pouco antes, começa aí da ordem de 12 meses antes do anúncio da transação. Foi rápido, né? Mas é uma conversa meio, poxa, será que a gente consegue fazer alguma coisa junto? Né? Começa aquela conversa e tal, uma discussão teórica, e a gente mais para o final do ano, né? Mais a partir de dezembro, janeiro, a gente começa a mergulhar numa potencial transação mesmo nos termos que se deu. Né? Legal. E nesse primeiro momento, então, né, a transação foi para que a gente explorasse o melhor das duas casas e não o contrário. Tá? Então, bom, o que te trouxe até aqui, VBI? Poxa, essa capacidade, esse conhecimento do mercado imobiliário, ter essa diversificação, ter essa estrutura onde a gente tem diversas teses tocadas por diferentes sócios especialistas em cada um dos setores, foi que nos deu essa capacidade de crescimento de vir até aqui e chegar aí nesses patamares que nós temos hoje de ativos sob gestão. O Patria, entendendo isso, falando, olha, então eu não quero interferir nisso.
eu quero te ajudar, eu quero te trazer aqui uma placa institucional, eu quero te ajudar dentro da medida daquilo que eu sou forte, né? Pô, eu sou então uma casa com essa projeção global, eu tenho um IPO em Nova York que foi feito, eu tenho uma conversa mundo afora com os principais investidores institucionais globais, eu posso te ajudar nesse sentido, eu tenho uma presença muito forte no mercado institucional local, posso te ajudar nesse sentido. Então, eu não quero te atrapalhar naquilo que está dando certo, eu quero te ajudar naquilo que eu posso, né, naquilo que eu tenho algum tipo de sinergia. E desde então é dessa forma que está se dando a transação, a operação, a integração. Não veio quase nada de lá para cá. Tá? Então a gente manteve toda a nossa estrutura, manteve toda a nossa forma de atuar, manteve toda a discrecionalidade que a gente tem em termos de estratégia, dos fundos, das aquisições, né, da gestão, tá? E foi criado um conselho de administração na VBI para pensar de forma estratégica. Tá? Para onde nós vamos, o que nós vamos fazer? E nisso a gente senta, conversa, né, e estamos muito alinhados com o sócio. Então, nesse sentido, tem sido uma integração bastante benéfica para ambas as partes, né? O Pátria, então, hoje ele consegue dizer tem um braço imobiliário, né? E a gente fala, bom, eu tenho o meu parceiro institucional, eu tenho a placa institucional aqui que me faltava. Né? Então tem sido muito interessante. Nós estamos muito satisfeitos com o que tem acontecido desde então. Legal. Né? E lá fora vocês também têm tido, ou ainda não? Não, estamos... Porque vocês têm algumas operações lá fora. Né? Temos operações lá fora, né? E estamos tentando integrar, né? Então a gente, inclusive na semana da morte da rainha, a gente já tinha uma viagem para Londres marcada para falar com um dos nossos investidores lá de Londres. Cancelar. Não, nós estivemos lá em Londres, né? Tivemos a reunião com o nosso investidor e aproveitamos, inclusive, para conhecer, por exemplo, o escritório de Londres de Pátria. O Pátria, hoje, né, ele tem escritórios em diversos lugares do mundo. Então, nós fomos até lá, aproveitamos para conhecer o escritório de Londres, para ver que tipo de interação a gente consegue, né, aproveitando essa estrutura que já tem lá. O CEO da companhia senta lá, o Alexandre Saig, ele senta em Londres, então nós aproveitamos para sentar com ele para falar dessa forma estratégica, né? Bom, o que a gente consegue capturar aqui fora, como a gente pode te ajudar daqui de Londres, né? Com os nossos relacionamentos globais. Enfim, tem sido bastante interessante, bastante benéfico para ambos os lados, né? Não, bacana. E falando então dos fundos ali que vocês, posso dizer assim, herdaram? Isso, o que você pode nos falar? Porque eu lembro que o corporativo lá, os Lages, né, os de escritórios, ele teve não é um problema, mas ele não conseguiu alocar na época, né? Ele comprou, tem ativos até que, enfim, bons, né? Que ele acho que vai na mesma linha do PVBI, não sei se você me permite dizer isso, mas ativos mais AAA e tal, enfim. Mas não virou, vamos dizer assim. Isso. Vamos lá, então deixa eu dar uma geral aqui do como estavam os fundos, né? Então, dentro desse racional da transação, né? Eu quero que você seja o meu braço imobiliário e eu vou ser o estratégico institucional junto contigo, né? Então, tudo é direcionado para nós em termos imobiliários. O Pátria tinha 2 fundos listados, o Patiel e o Patc, que ele falou, imediatamente esses fundos passam para a gestão VBI. E com isso a gente herda, né? A transação foi anunciada em 1º de julho, Pátria VBI. A partir de 1º de agosto, então, a gente fez o tombamento desses 2 fundos para dentro da plataforma VBI. Então a gente assume, né, dentro da nossa plataforma. Bom, nesse primeiro momento, o que a gente tinha que fazer? Tinha que dar uma olhada, uma entendida no momento de cada um dos fundos, tá? E para ver como que nós iríamos explorar cada um deles, como que nós iríamos posicionar cada um deles. O fundo de escritórios do Pátria, o Patc, né? Falando um pouco dele, a gente recebe o fundo, tá? Tendo que controlar uma ansiedade do principal cotista. Tá? Então foi um fundo, como você falou, ele fez as emissões ali ao longo de 2020, tá?
ele teve alguma demora para alocar o recurso captado, sofreu alguma pressão dos cotistas, fez uma amortização, fez uma devolução de recursos. Sim. Tá? Com isso, ele teve ali um prejuízo, ele teve uma queda no valor da cota. Tá? Então, o patrimonial que era 100, com essa devolução de capital, foi para algo em torno de 85, e a cota começou a ser extremamente amassada pelo mercado. Tá? O que criou, de uma certa forma, oportunidades para investidores que viam valor, mas viam um problema ali, tá? Uma falta de, sei lá, algum problema na alocação, via algum prejuízo ali gerado, né, por uma má comunicação entre gestão e cotistas. Certo. Né? O que aconteceu então? Alguns fundos, ou principalmente um fundo de mercado, um fundo de fundo, começa a montar uma posição relevante e significativa no PATC e assume uma posição meio de controle. Então, ao longo de 2021, final de 2021, início de 2022, esse fundo começa a ter uma postura um pouco mais enérgica. Falou, gestão... fundo que é? Desculpa. Tá bom. Mas isso é fácil, é um dos fundos ali, né? Mas isso é público, tá? Então, a Capitânia, por si só, é verdade, tem uma posição de controle. Mas como eu disse que eu não estava abrindo. Não, mas isso, assim, até porque saiu em fatos relevantes agora, tal, de uma convocação de assembleia, tá? Então isso... Não, mas isso dava pegar nessa CVM. Isso. Também não é totalmente nada... E todo o passado foi público, né? Ela chegou a fazer uma oferta pública para recompra de cotas, enfim. Então, a situação ali tinha uma pressão da Capitânia para geração de valor, tá? Poxa, eu preciso de ações que gerem valor. Pô, o fundo está extremamente descontado, 25%, 30% da patrimonial, estou montando a minha posição aqui, tem uma posição relevante. Pô, vamos fazer alguma coisa aqui para gerar valor, tá? As locações, venda, giro, compra, enfim, apresenta um plano aqui que comprove a tese aqui de que eu consigo gerar valor. Uhum. E, bom, a relação estava muito desgastada, tá? Relação desgastada. Exato, parece ali, ó. Mas quando a gente assume o fundo, então, em julho, a partir do anúncio da transação em julho e o tombamento do PATC para a VBI, nosso primeiro movimento é chegar e falar: Capitânia, olha, nós acabamos de assumir, você conhece a gente não podia anunciar, dá um tempo, né? Deixa a gente, entender aqui e te ajudar. A mensagem está clara, né? Nós vamos entrar aqui de uma forma que a gente consiga atender aí os seus objetivos, seus anseios, né? Tá bom. E o fundo vinha com uma vacância ali, ele estava sofrendo com uma vacância meio que estabilizada num dos ativos, que era o Sky, né? A gente tinha acabado de receber um aviso de desocupação de outros imóveis, inclusive o que iria levar essa vacância lá para cima, né? A Capitânia falando, poxa, nós temos bons ativos aqui, então vamos fazer um giro de carteira, né? Então a gente assume com essa proposta, com essa agenda ali. Então a gente começa a atuar em diversas frentes ali. Bom, primeiro eu preciso reduzir a vacância, né? O que eu tenho aqui? Então a gente começa a trazer para a mesa de volta algumas negociações que estavam andando ali, tá? E que estavam ali muito próximo de fechar. A gente chega falando, a gente não pode ficar num momento desse discutindo detalhes, sendo que, por esse detalhe, né, a gente não atinge 100%, a gente não atinge a nossa receita de locação por uma diferença de 3%, 5%, e por isso a gente fica com zero. Né? Então vamos tentar botar para dentro tudo que estiver próximo do fechamento. Com isso a gente consegue, então, né, que a gente fez um anúncio da transação, a gente consegue resolver o problema daquela vacância que estava se alongando por mais tempo, né? O Google, a gente fecha o Google no Sky, né? O que é um excelente inquilino num prédio que é muito interessante, um prédio muito legal, tem sua qualidade. Mas isso já não pegou no relatório agora, não saiu um fato relevante. Saiu um fato relevante e saiu no último relatório do PATC já que o Google fechou 2 andares. Ainda mas está com 22% ainda.
Tá com 22% porque o Google ficou válido a partir de 1º de setembro. Então agora exato. Tá bom, saiu que a gente tinha fechado, mas... E ele vai representar ali, desculpa, eu não vi o fator relevante. Mas... Não, mas o contrato ficou válido a partir de 1º de setembro. Tá? E vai cair para quanto a vacância? Então, aí entra a segunda parte. A vacância iria bater 50% com aquelas desocupações que a gente recebeu. Tá bom. Então 50%. a gente recebeu um anúncio de desocupação do Vila Olímpia Corporate e do The One, né? Que a gente tem laje no The One. Banco do Brasil, não? Era o Standard Bank do OneF e saiu. Tá, então deu um anúncio de desocupação e então isso ficaria vago, ainda não estava porque estava no aviso prévio, e a mesma valendo para o Vila Olímpia Corporate, que é a B2W, né? A B2W, deu um anúncio de desocupação. Então a gente vinha com esses 22, subiria para 50. Aí a gente falou, poxa, precisamos acelerar aqui a reposição do nosso fluxo. Tá? Então, o que a gente vê ainda é a do Google, tá? Porque as outras ainda não estão valendo, eles ficam a partir do final do ano, por isso que a gente teve que correr. Né? O contrato do Google ficou válido a partir de 1º de setembro, mas ele só foi assinado em 15 de setembro. A gente só pôde anunciar depois da assinatura de fato. Sim. Então, ele é válido a partir de 1º, mas ele assinou, levou um tempo para assinar. Então, por isso que vai refletir daqui para frente. Tá? Então, a gente repôs a vacância, né? Ou começou a atacar a frente de vacância. A outra frente, que era a geração de valor, né? O Pátria já vinha conduzindo uma negociação para a venda de um dos ativos. A gente terminou ali, acelerou a venda do Icon, né? Juntamente. Então, a gente deu uma acelerada na negociação do Icon. Fizemos um fato relevante também desse término dessa negociação, mostrando que a transação se deu em patamares acima do valor patrimonial e o fundo está negociando com um desconto substancial da patrimonial. Então você fala, poxa, o mercado não está precificando o fundo de acordo como ele deveria na patrimonial e ao mesmo tempo nós vendemos ativos ou um ativo acima da patrimonial. Tá? Sim. Então, segunda frente a ser atacada, mostrar que os ativos têm valor, tá? Que os ativos não são ruins e não merecem esse desconto que o mercado estava dando. Segunda frente, feita com sucesso também. Tá? Vendemos o Icon em patamares acima da patrimonial. O Icon, desculpa, o Icon representava quanto do portfólio? Era pouco. Mas foi mais um sinal, né? Mais emblemático. Mas eu lembro que esse fundo era bem descontado patrimonial. Bem descontado. Agora quase ele está chegando. 12, 10%. Isso, ele está chegando. Okay. Tá? Mas ele chegou a 30%. Né? Tá certo que todos os outros fundos de tijolo andaram, mas esse teve uma recomposição da confiança da gestão, entregando aquilo que nós nos propusemos desde o primeiro dia. Né? Então, atacar a vacância, mostrar que os ativos têm valor na patrimonial ou acima. Né? E a terceira frente ali, que também a gente era muito cobrado, falou, tem uma alocação muito grande em FII. Tá? Então, com essa demora de alocação, alocou muito em FII. Ainda mais ele é um FOF, falando, poxa, se for para alocar em FII, aloco eu, não preciso de você. Tá? Então, nisso, eu pretendo, né, que você gire esse FII e gere valor. Tá? Vamos pensar aqui no que dá para fazer. Né? E nisso a gente, então, também atinge essa terceira frente. E a gente fala, se a gente atingindo essas três frentes, eu quero mostrar que esse fundo ele tem um baita potencial de mercado. Tá? Então eu quero esse fundo, e aí começa então a diferenciação dele para o PVBI. Vamos fundir os fundos? Não, eu vejo uma certa diferenciação de tese aqui, porque esse fundo, ele sim tem uma carteira muito mais de laje. Tá? Ele não precisa ter aquela posição relevante dentro dos ativos que o PVBI tem. Esse fundo ele foi idealizado e foi alocado com uma exposição muito maior em laje. Ele podia comprar 1, 2 lajes em diferentes ativos. Não era ter o domínio. Não precisava ter o domínio. Então, apesar dele vir com uma tese de comprar bons ativos, ele podia comprar 1, 2 andares nos determinados ativos e explorar um pouco desse giro. E o que vocês acham disso? Ok? Eu acho ok.
Tá? Eu acho que é uma tese que dá para ser explorada. Tá? É por isso que eu digo que ela é diferente do PVBI. Tá? Você consegue ter giro nas lajes, você consegue capturar uma ineficiência de mercado ou comprar uma laje aqui de alguém que está apertado, ou de uma laje que está um pouco deteriorada, seja porque ela não está alugada, seja porque ela precisa de um retrofit, reposicioná-la a mercado e em um determinado momento está girando e está vendendo. Tá? Então eu vejo uma estratégia interessante para o PATC, eu vejo uma oportunidade de mercado bastante interessante para ele, tá? Sem competir com o PVBI, sendo um fundo mais então de giro. Tá? O PVBI, vamos dizer, é um high grade ali, ele é mais dos escritórios, tá? Ele é mais estável, ele não vem com grandes porradas ali de negociação, né? Ele vem de uma forma mais estável, um comportamento mais estável na distribuição, e o PATC, ele é um fundo mais, ele pode ser um fundo mais de giro. Isso a gente tenta colocar então para o cotista, falando, pô, ao gerarmos esse valor que você está pedindo, você quer uma distribuição, você quer uma amortização da cota, ou você nos dá o benefício da dúvida para estar aqui, né, girando e comprando, negociando outras lajes? Ele falou, não, se comprovarmos a tese, podemos, inclusive, estar girando. E nisso surge então a quarta frente ali que a gente abriu. O PATC já começou a colocar propostas de compra em outros ativos. Né? Então, a gente publicou um dos fatos ali falando, olha, nós estamos colocando uma proposta de compra para um outro ativo. Né? E nisso, ok, então já começa a ter fazer jus àquela coisa da gestão ativa. Eu compro, alugo, reposiciono, vendo, né? Tô um fundo mais de giro. Isso tem gerado ali, tem sido reconhecido pelo mercado, estamos repondo aí, recompondo o valor, né? E estamos nessa... Mas não foi, então, foi um ativo desafiador, né? Mas que que voltou, assim, poxa, a gente acredita muito. A gente já fez isso no passado, tá? Naquela janela de 2007 a 2010, 2011, nós tivemos um recurso específico de um investidor estrangeiro que nós desenvolvemos essa tese, ó, compra e venda de laje. Eu compro laje, reposiciono, vendo, né? Isso gerou um resultado fantástico. Então, a gente acredita muito nessa tese. Ela é diferente do PVBI, mas ela tem muito espaço. Tá? E o mercado disponível é muito maior. Né? Você, poxa, todo momento você vai ter uma laje ali, Itaim, Jardins, Paulista, Vila Olímpia, Marginal, sempre tem a possibilidade de você comprar uma laje num momento interessante, reposicionar e vender. Tá? Dá para ter uma carteira de giro. Dá para ter uma carteira de giro, bons ativos, ou ativos nem tanto de giro, mas você não conseguiu montar uma posição grande num ativo que você acha interessante. Por exemplo, esse andar que a gente tinha no Icon. O Icon, um prédio na Faria Lima, é muito interessante, né? Um prédio classe A, AAA, dentro daqueles predicados que a gente fala, que a gente quer investir. Se eu tivesse uma posição grande, seria um ativo que eu poderia ter comprado no PVBI, por exemplo. Surgiu a oportunidade de uma laje, porra, cabe muito bem no PATC, sabe? Certo. Então, essa é a pegada. Ótimo. E o que você achou, falando em laje, o que você achou daquela iniciativa do Credit Suisse quando ele foi vender o HGPO, né? Ele colocou lá ele colocou um preço mínimo e, enfim, no meio que não deu certo. e diga-se de passagem, aí não tem nada a ver, mas o Credit Suisse está passando por um momento delicado lá fora. Né? Mas, obviamente, não tem nada a ver com a gestão de patrimônio. Mas o que você achou dessa estratégia, assim, você acha que ali tem preço para isso? É difícil comentar, assim, né? Poxa, a estratégia em si, eu não vou entrar aqui no mérito, assim, poxa, da determinação. Eu acho que era uma oportunidade, é um ativo, né? Um fundo bastante interessante, tem o seu valor, né? Tem, assim, o seu apelo para determinados investidores. Ele pegou um momento de mercado talvez que não tenha sido o melhor para aquilo que ele estava se propondo, né? Poxa, então grandes transações tinham acabado de acontecer, os investidores, né, que poderiam fazer essa transação em dinheiro, tinham acabado de se comprometer com transações relevantes. E o mercado de fundo imobiliário, poxa, sem janela para captação. Então pegou um momento extremamente infeliz de mercado, tá? Mas ali tem preço para aquilo? Olha, assim, os fundamentos,
A gente tem falado muito nessa questão de valores, né? Então, quando a gente olha, poxa, mas está muito alto, olhando para trás, né? Quando a gente olha para frente, eu ainda vejo que assim, o mercado tem muito para andar. Tá. Eu não acho que, poxa, o 39 bateu no teto. Eu acho não, que eu como cotista queria 50, né? Então, mas você sabe assim, poxa, são valores assim que hoje a gente fala, puta, parece absurdo. E não é historicamente, sabe? Quando a gente olha, porra, os valores de prédios AAA nos determinados vintage ou nas determinadas safras na Faria Lima, sempre negociou em torno de $10 mil o metro quadrado. Tá? Não é nenhum absurdo você pensar em termos de $10 mil o metro quadrado. É que ali também você tem uma restrição de CEPAC, né? Tem uma demanda muito alta. E tem também aquele prédio do Itaú, né? Eu não sei o que aconteceu com aquele prédio, mas acho que alguém esqueceu de comprar CEPAC, né? Aquilo lá, bom, aquilo lá também não dá para entrar no mérito ali como foi o desenvolvimento, foi uma coisa bastante específica do mercado. Mas hoje, quando a gente olha para frente e fala, bom, o que vai aparecer nos próximos anos na Faria Lima? O estoque futuro é virtualmente zero. Tem 2 prédios que vão ser entregues. Nós, graças a Deus, temos um deles, que é o Union. Tem um outro prédio ali perto do Union, só que são 2 prédios de 10 mil metros. Eles não atendem à demanda. Se a gente for olhar para trás, né, para os últimos 2 anos, e pensar que no período de pandemia, onde todo mundo julgava o fim dos escritórios e todo mundo estava falando que o home office ia tomar o espaço e que Laje não iria mais ter o seu espaço, ou escritórios não teria mais o seu espaço, o Birman 32 é entregue com 60 mil metros, né? E durante a pandemia, com toda essa crise de credibilidade dos escritórios, os 60 mil metros são 100% alugados, em patamares superiores a R$200 o metro quadrado, ou seja, foi um dos primeiros empreendimentos a quebrar a barreira dos R$200 o metro quadrado, né? Então, quando a gente olha, fala, pô, se durante a pandemia, num cenário controverso de mercado, né, um prédio como aquele de 60 mil metros quadrados é 100% ocupado, e a gente olhar para os próximos 24 meses e falar, agora que está se restabelecendo o papel do escritório, está se retomando a demanda, as empresas estão voltando, você fala, pô, aqui para os próximos 24 meses só tem 20 mil metros sendo entregue ali naquele miolo da Faria Lima, você fala, pô, tem uma pressão de valores ali, sabe? O aluguel tem que se recompor. Mas o aluguel já está esticado. Em 2011, eu alugava no Faria Lima os meus andares a R$180 o metro quadrado. Se a gente corrigisse pela inflação de 2011, esses 11 anos, quanto seria o aluguel hoje? Tá? Então, assim, bom, quando a gente olha hoje e fala, pô, mas nós estamos saindo ali de uma crise que a gente, como a gente falou no começo, desde 2015 e 2016 a gente está sendo massacrado ali pelo cenário macroeconômico. A gente não teve tempo de respirar. Então, quando a gente olha e fala, bom, estamos saindo disso, estamos alugando a 230, estamos alugando 240, 250, fala, poxa, chegou no topo. Não, deixa o mercado destravar que tem espaço para andar. Mas então, ali tá com uma... Enfim, você tem pouco espaço e então você quer me dizer assim, mantendo o crescimento, né? Vamos supor que a gente cresça também ano que vem, inflação, né? Juro também cedendo, né? Isso. Então, ceteris paribus ali, ó. Mantendo tudo constante. Qual que é o próximo espaço ali? É para Berrini? Para onde? Isso assim, também historicamente a gente já viu em outros momentos de mercado, tá? Quando da recuperação econômica, tem um transbordo. Tá? Então, se a gente tem uma situação na região ali dos Jardins Itaim, numa vacância muito baixa, uma pressão muito alta dos valores de locação, a gente começa a ver um transbordo para regiões como Marginal, Berrini, né? Chucri Zaidan. Então, no passado, por exemplo, isso em diferentes ciclos aconteceu. Quando a Faria Lima está sofrendo e você reduz o valor de locação, você ocupa. Tá? Então, qual o problema de uma região como Faria Lima e Itaim? Você aluga, só que aluga em patamares mais baixos. Qual o problema de uma região descentralizada como Marginal e Chucri? Você fica vazio. Tá? Então, o que aconteceu no passado? Quando você via uma queda do valor de locação de uma região como a Faria Lima, ocupantes não tradicionalmente de Faria Lima vinham para esse espaço, saíam ali daquela parte de trás da Marginal, da Chucri Zaidan, e vinham para Faria Lima. Alugar e falar, pô, eu estou alugando praticamente no mesmo preço que eu alugo aqui na Marginal, vou para Faria Lima. Quando você tem a recomposição de valores da região da Faria Lima, esse tipo de ocupante volta para a Marginal. Tá? E isso setorialmente falando,
cada vez mais a Faria Lima vai se concentrar nos serviços financeiros e tecnológicos, tá? E operações industriais, por exemplo, voltam para uma região da Shukri Zaidan, da Marginal. Então o aumento do valor de locação da Faria Lima é infinito e o da Marginal vai ficar sempre daquele jeito? Não. O que a gente vai ver é o seguinte, as empresas vão bater no teto da sua capacidade de pagamento do custo de ocupação, vão migrar para a Marginal, para a Shukri Zaidan, como já aconteceu no passado. Aquelas empresas que não necessariamente precisam estar ali. A gente vê isso olhando até o setor financeiro com grandes conglomerados, ele pega algumas operações dentro, back-office e joga lá para trás. Né? Santa Mara do Santander lá. Santander. Né? Industrial, setor industrial. Poxa, há um tempo atrás a gente tinha na esquina da Faria Lima com a JK um prédio inteiro ocupado por uma operação industrial. Né? Pô, subiu o valor. Ali é um dos pontos mais primes de São Paulo. Essa operação industrial, o que fez? Foi para a Shukri Zaidan. Tá, então são exemplos assim que vão acontecer, né? Então a ocupação da Faria Lima é sólida, tem demanda, tem espaço, mas o transbordo vai ser ocupar a Shukri e ocupar a Marginal. Tá? Então, assim, essa vacância que a gente vê na região da Shukri Zaidan, da ordem de 25%, 27%, 28%, vai reduzir, vai enxugar, né? E vai restabelecer e vai ajudar a vacância do mercado como um todo de São Paulo, que ainda continua elevada em função da alta contribuição da região da Marginal, vai reduzir e nós vamos para parâmetros mais saudáveis do mercado como um todo e não vamos ficar com essa discrepância entre Jardins Itaim e Marginal tão gritante como nós estamos vendo hoje. Né? Certo. Bom, acho que a gente já falou bastante, né, Budi? E aí eu só queria complementar com essa última, acho que pergunta, você falar um pouco das perspectivas para o setor, dado que a gente está nesse momento hoje no Brasil, né, entre uma eleição, a gente teve o primeiro turno aí acontecendo, né, tiveram várias surpresas, né, não a nível presidencial, mas a nível de governo, a nível de Senado e parlamento como um todo, a gente viu diversas, enfim... qual que é a visão de vocês, né? Agora que a gente vai ter segundo turno, mas muda alguma coisa dependendo do político que vai entrar lá, Lula ou Bolsonaro? E se vocês já têm cenários traçados para cada um ou é um meio que neutro, independente do que for? Bom, é interessante porque a gente sempre teve uma visão, assim, essa bipolarização, né, que se existiu durante todo esse ano de 2022, esse processo eleitoral aí, esses últimos meses, né, ele estava muito mais no campo político. Uhum. Tá? Quando a gente olha de concreto no econômico, fala, poxa, o que a gente consegue mudar? Que tipo de disruptura pode haver tão, né, guinada, tão radical que possa impactar de tal forma no nosso mercado ou no setor econômico de uma maneira geral, né? E a gente vê as propostas, quer dizer, propostas não dava para ter, porque não necessariamente não tinham propostas, mas a gente olha pelo comportamento histórico, né? Os dois, a grande vantagem que a gente tinha, os dois já tinham sido ou já foram presidentes, né? E já tiveram uma amostra daquilo que eles podem fazer quando chegar lá. Então, quando a gente olha tanto de um quanto de outro, fala, pô, não dá para esperar nenhuma guinada drástica a ponto de impactar, fala, pô, vamos para um lado ou para o outro, né? Vão ter ali, lógico, diferenças. Pode ser que tenha um descontrole fiscal maior de um lado ou de outro, pode ser que tenha ali uma aceleração da redução da taxa de juros se for de um lado ou de outro, enfim. Mas no curto prazo, pouco, né, a gente teria assim de guinada tão radical a ponto de interferir sobremaneira assim no nosso mercado de fundo imobiliário. Então a gente já tinha traçado ali, bom, estamos num cenário onde a taxa de juros bateu ali no topo ou muito próximo do topo. Qual que é a perspectiva futura? Bom, a gente tem que ter um cenário de redução de taxa de juros. Redução de taxa de juros é um cenário interessante para apreciação de ativos, principalmente aqueles de tijolo. Uhum. Então temos que preparar ali novas ofertas, temos que preparar pipeline, temos que preparar um cenário de apreciação dos nossos fundos de tijolo
para que a gente consiga estar no mercado e tomar vantagem desse momento de mercado, seja em termos de investimentos, de criação de pipeline, seja em termos de movimentação para estar ali no mercado quando o mercado virar. Né? Na outra ponta aí dos fundos de tijolo, bom, se a gente veio numa pegada até agora, né, de montar uma carteira mais calibrada num setor, precisamos rebalancear ou não, qual que é o momento em termos de alocação e em termos de fundo de papel, dado então que a gente está num cenário de CDI ali próximo do topo, a inversão da curva, né? Sim. Vamos reposicionar em fundo. Então, essa tem sido a visão um pouco, né, daquilo que a gente construiu ao longo dos últimos meses, pautados no cenário político. Hoje, pós-eleição, segunda-feira pós-eleição, o que a gente tem de concreto? Bom, a gente teve aí um resultado político diferente daquilo que se era projetado pelas pesquisas. A gente tem um Congresso um pouco mais... uma maior visibilidade de um Congresso ali que vai ser mais refratário ali, corroborando aquilo que a gente falou, ele vai ser mais refratário a grandes guinadas, né? Tem uma dificuldade de trânsito, mesmo que a outra via ganhe ali, ele vai ter que sentar mais para conversar, vai ter que, né, expor mais as ideias, e isso é extremamente favorável, então, para aquilo que a gente estava, né, antevendo ali dentro dos últimos meses. Então, nós estamos bastante confortáveis ali, otimista. Né? Otimistas dentro do possível, né? Se é que essa é a palavra, dentro das opções que a gente tem, que a gente tinha e que a gente continua tendo, se essa é a palavra, mas a gente vê ali um cenário econômico que não prejudicial, aqui no Brasil, assim, não prejudicando já tá bom, não prejudicando já ajuda. Então, assim, um cenário não prejudicial que já nos ajuda aí a conseguir se posicionar e a tomar nossas decisões baseadas nisso, né? Então, basicamente seria isso. Beleza, não, obrigado. Bom, eu queria agradecer então o Abud mais uma vez aí por ter participado hoje desse diferentão aqui do podcast, né? Acho que a gente vai fazer assim, mas acho que tranquilo, né? Menos formal. E aí, pô, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais aí para o público e muito obrigado mais uma vez. Bom, de novo, Carter, obrigado aí pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui, né? Pra gente é muito válido, muito salutar discutir aqui essas visões, estratégias de cada um dos fundos, né? Hoje com 7 fundos listados fica muito difícil para a gente conseguir, né, dar maior detalhe de cada um deles, mas poxa, a gente continua sempre à disposição, né? A gente preza muito ali pelo relacionamento com o cotista ou com os influenciadores, com os researchers, sabe? Vamos debater o que você está vendo, a estratégia, por que está fazendo isso, por que está fazendo aquilo. Então, assim, os nossos canais estão totalmente à disposição, né? Manda perguntas, contestações, tudo mais, que a gente tem o maior prazer em estar recebendo, tá? E respondendo também. Então, mais uma vez, obrigado. Estamos sempre à disposição aqui, sempre que precisar. Obrigado. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o Radar FIS. Até a próxima.